Bom dia, amados e amadas. Tatiane, aqui para falar com vocês mais uma vez numa reflexão. Na Bíblia fala que quando Jesus veio, João Batista estava no Jordão, né, batizando as pessoas. E ele foi preparado para quando Jesus viesse, né, indo abrindo o caminho para Jesus e levando as palavras. E quando João Batista avista Jesus lá longe, ele o reconhece, porque o Espírito Santo o reconhece, entendeu? Então, quando eles se encontram pela primeira vez, ele não se diz, ele acha que não é digno nem de desatar as sandálias dos pés de Jesus, assim como a gente acha também, quem tem temor a Deus, né? O temor é respeito. Então, Jesus fala que não, que ele tem que ser batizado pelo João Batista. Então, João Batista batiza Jesus, e tá lá em Lucas capítulo 4, no primeiro versículo, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quando Jesus foi batizado, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Que seja feita a tua vontade, Pai. Lindo isso, né? Lindo, lindo. Então, Deus, ele tem um plano para mim, ele tem um plano para você, ele tem um plano para todos nós na nossa vida. Aí basta saber se você vai seguir os planos que Deus tem, confiar e seguir os planos que Deus tem para sua vida, ou se você vai seguir os seus planos, o seu, né? A sua vida. E a gente tem que se preparar para a missão que tem pela frente. A gente tem que se preparar. E nenhum lugar é melhor que o deserto. Irmão, nenhum lugar é melhor que o deserto. E é na solidão que mais nos aproximamos de Deus. Mais nos aproximamos de Deus. Toda grande obra precisa ser, primeiro, testada e aprovada. Então, geralmente, quem está em Cristo, quem está vivendo o cristianismo, volto a dizer, não estou falando de religião, mas de Cristo, né? Porque Cristo é da Igreja Católica, é da Igreja Evangélica. Cristo é Cristo. Deus é Deus. Deus, ele não é mutável como homem. Deus é imutável. A palavra de Deus é sempre a mesma, não muda. Então eu tô falando isso porque a gente precisa, quando a gente passar pelo deserto, entender que Deus permite a gente passar pra gente, porque se a gente tem uma grande obra, a gente precisa ser testado e aprovado. Então, só sabemos que somos aquilo que dizemos ser quando passamos pelo deserto. Entendeu? E sairemos mais fortes do deserto ou morremos nele. Então a gente tem que deixar Deus trabalhar na nossa vida. Deixar Deus entrar. Os desertos, meu irmão, não é para você ficar nele, não é moradia. É para você sair mais fortalecido. É para você passar, para você vencer. E aí quando você passa, você vence e fala: Uau, Senhor, eu passei pelo deserto. Entendeu? Então, assim, é necessário. E a gente vai ter muitos desertos. E quando a gente está em Cristo, a gente a gente não fica dando voltas, não tá em círculo, a gente vive uma espiral. O que é espiral? A gente vai subindo.
de nível, vai subindo, vai subindo. Mas toda vez que você sobe, que você passa de uma estação para outra, que você vai de um monte para o outro, tem o vale. Não é a chegada do monte ao outro monte, é você passar pelo vale, você vencer o vale, entendeu? E aí você vence mais uma vez o vale. Uau! E Jesus dá mais um passo. E você dá mais um passo. O Espírito Santo vai e te conduz. E vai te levando. E vai te mostrando. Então, quando a gente passa pelo deserto, a gente vai saber dizer o que somos quando passamos por ele. Então, a gente só vai saber quando a gente passar por ele. E vencê-lo. Porque Jesus não quer que ninguém fique no deserto, não quer que ninguém sofra. Jesus é amor. Jesus, ele é... Nossa, é assim... Eu acho que eu falo tanto disso, mas eu acho que eu nunca ouvi uma música, um louvor que explica tanto Deus. E ao mesmo tempo, ninguém explica Deus, porque Deus é um Deus criativo. Ele é um Deus de amor. Ele te levanta em qualquer lugar que ele quiser. Deus é Deus, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, como ele quer. Assim como o Espírito Santo. Entendeu? Não entendeu? Às vezes você tá numa igreja, você vai lá na igreja, ouve a palavra do padre, do pastor, ok, fez sua parte. E aí, no outro dia, você meditou na palavra? O que você está fazendo no outro dia? Você está seguindo o que foi dito? Você leu a Bíblia? Você viu? Ou só foi para cumprir? Pronto, cumpri minha parte ali, escutei, vou embora e vida que segue. Não é assim, não, querido. Não é vida que segue, não. É por isso que eu sempre bato na tecla a respeito de religião, porque eu não falo de religião, eu falo do cristianismo, que é Cristo, que é Jesus. É importante? Sim, é importante ter uma religião. Mas Deus habita em todos nós. O Espírito Santo habita em todos nós. Mas se a gente negá-lo, ele não vai te forçar nada. Então, se Deus tem uma obra para você, aceite-o. Vai procurar nas escrituras, na palavra, na Bíblia, o que Deus tem para você. E não fica se questionando, mas por quê? Mas para quê? O que será? Não. Deus tem o tempo dele de tudo acontecer. E tudo vai fluir naturalmente. Às vezes parece que tá tudo desabando. Às vezes parece que a gente tá naquele deserto. Mas depois acontece algo, você fala, uau, virei a chave, entendi, Senhor, obrigado. Entendeu? Então parece que sua vida tá daquela forma, tá aquele rebuliço. Não, ela sempre teve, irmão. Irmã, é que agora você tá mais sensível. É que agora o Senhor tirou as vendas dos seus olhos. Então você consegue perceber as coisas que já estavam lá. Entendeu? Já estava lá. E você não percebia antes. Por quê? Porque você não tinha Cristo na sua vida. Você não deixava ele se manifestar. Você não deixava ele mostrar. Porque Deus faz... Deus, ele é tão supremo que, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de Moisés. Deus fala, Moisés, pega seu cajado e toca na água. No Mar Vermelho, lá, sabe? Quando Moisés se libertar o povo da escravidão, Jesus, Deus, né? No caso, Pai, Filho, Espírito Santo, toca na água. Então Deus sempre deixa a gente fazer o mais fácil. E o difícil é ele, porque só ele que pode fazer. Ele abre o mar, entendeu? Então, assim, você acha que é difícil? Não é. Você acha que é impossível? O que é impossível para você? Para Deus nada é impossível, nada. Mas é quando Ele quer, na hora que Ele quer.
e como Ele planejou para sua vida. Você precisa ter paciência, você precisa ter constância no Senhor, você precisa ter oração, você precisa olhar. No Salmo 121 fala, né, quando Davi olha para o monte, ele fala assim, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por quê? Porque quando ele olha para os montes, que ele está fugindo, que ele está passando pelo deserto, ele vê um monte de deuses, né? Falsos deuses. Aí ele vê, ele fala do Senhor, de Deus. Ele olha para cima, ele olha para frente, ele não olha para outras coisas, ele não se distrai. Ele não olha nem para direita e nem para esquerda. Ele olha para Deus. E é assim que a gente tem que ser. A gente tem que olhar para Deus. A gente tem que olhar para Deus, porque só Ele para suprir todas as nossas necessidades. E quando Ele supre, aquele vazio que você sente, aquela coisa, quando o Espírito Santo habita dentro de você, você começa a entender que... Oh, glória a Deus! Que você jamais iria ter aquilo com algum homem eu digo, no fato de todos nós, seres humanos, com algum homem da face da terra. Porque Deus é espírito, Deus é espiritual, né, no caso. Deus, ele é sobrenatural. Então, você vive o sobrenatural de Deus. E quando você vive o sobrenatural de Deus, irmão, você não quer mais nada. Você tem até temor de pedir algo para Deus. Você só quer agradecer, 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 agradecer. E temor não é ter medo, tá? Temor é ter respeito. Então você tem um respeito, um temor por Deus, que você fica assim, Senhor, não é o Senhor que me honra, eu que tenho que te honrar. E Deus vai trabalhando tanto na vida da gente, pequenos passos, pequenas coisas, porque Ele vai vendo a sua constância, Ele vai vendo o seu sacrifício, Ele vai vendo que você tá ali, que você, mesmo quando você estiver caidinho, nossa Senhor, nossa, que dor de cabeça, nossa, meu Deus, Pai, eu tô assim, tô assado, Deus te dá força, aí você vai lá e ora, aí você vai lá e faz, aí Deus vai indo, vai indo, vai indo, sabe? Como um pai recompensa um filho, Deus é assim. E quando ele tem que puxar a orelha do filho, né? Ele faz também. E aí é a hora que você tem que aceitar a correção de Deus. Se você aceitar a correção de Deus, você vai sair mais forte do deserto. Com certeza você não vai morrer nele. Não vai. Isso não vai ficar. Entendeu? Então, abra seus olhos. Deixa Deus tirar essa venda. Deixa Deus abrir o seu ouvido para ouvir a sua voz, para o Espírito Santo. Às vezes se quieta para poder ouvir o que Deus está querendo dizer para você, certo? Entender o seu chamado, o seu propósito, mesmo que não faça nem na hora, não faça, você fala assim, mas isso não tem cabimento, não tô entendendo. Você vai entender. Na hora certa você vai entender, porque é tudo no tempo de Deus. Não adianta, é tudo no tempo de Deus. Mas eu vou te falar uma coisa. Quem vive com Deus, tira a onda. Porque Ele é maravilhoso. E Ele recompensa, tá? Ele recompensa. Ele recompensa. Igual um pai recompensa um filho. Igual um pai que, amando um filho, vai lá e repreende um filho. Entendeu? Então, irmãos, é isso. Ame a Deus sobre todas as coisas. E as demais coisas serão acrescentadas. Um beijo. Bom final de semana. Fica com Deus. Amém.